Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Vou tentar ser mais breve possível. Hoje tem bastante conteúdo. Glória a Deus. Para que Deus venha falar conosco nesta noite, para que nós venhamos cada vez mais nos apegarmos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 4, diz assim: E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. Amém? Mais uma vez. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. Amém? Só até aqui por enquanto. Glória a Deus. Nós tivemos uma reunião aqui do Louvor, sexta-feira passada, e aí o Fabinho trouxe uma palavra, e cada um trouxe um pouquinho da palavra do Senhor, e a Leia abriu sobre Caim e Abel. É uma história pouco conhecida, né? Caim e Abel. E desde então, né, a gente compartilhou ali um pouco tal, e a Leia falou: por que você não fala sobre isso, né? E eu queria trazer um pouco sobre isso, sobre Caim e Abel. Na verdade, como que eles entregaram o culto ao Senhor e como o Senhor recebeu esse culto, né? E aqui nós vemos no capítulo 4, em Gênesis 1, né, conta toda a história. Deus criou os céus e a terra, tudo, criou o homem pecou, o homem foi tirado ali do jardim, e após isso veio o capítulo 4, e no verso 1, a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. E ali ela estava grata ao Senhor por ela ter tido um filho, né, Caim. E acredita que como eles eram o primeiro filho deles, e eles tinham acabado de sair do Éden, eu acredito que Eva e Adão ali, eles tinham todas as fichas apostadas em Caim. Acredito talvez que eles até pensaram que era esse que Deus tinha falado que ia pisar na cabeça da serpente, que ia retirar toda aquela maldição do pecado que eles, infelizmente, ali caiu. E muitas vezes nós, né, na igreja do Senhor, muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor e confiamos e temos a esperança de sermos algo que o Senhor quer, ou algo que os nossos pais ou até mesmo a igreja deseja que nós fôssemos, né? E Caim, primogênito de Adão, o mais interessante aqui é que ele conhecia Deus, né? E se vocês forem ver um pouquinho mais para frente, Deus falava com eles. E mais um pouquinho para frente, ele tem até uma certa petulância ao falar com Deus. E interessante que Caim, ele conheceu Deus, ele conhecia as histórias que o pai e a mãe contavam. Ele cresceu ouvindo que tinha um Deus todo-poderoso. E na certa idade de entregar a oferta ao Senhor, que a gente vai estar aqui no versículo 3, eles foram ofertar ao Senhor, né? Ele e seu irmão Abel. E se nós formos ver aqui na palavra, Abel,
que era seu irmão, ele tomava conta do rebanho, de ovelhas. E Caim era agricultor. Tomava conta de sementes, de frutos. E aqui nós entendemos que quando eles foram ofertar ao Senhor, eles tinham que trazer as primícias, aquilo que era o melhor que eles tinham. E acredito eu que tanto Caim como Abel, eles fizeram isso. Eles trouxeram ao Senhor aquilo que eles tinham. Né? Muitos falam, não deu o seu melhor. Acredito que Caim até tentou trazer o melhor, mas não trouxe o melhor daquilo que ele tinha para oferecer. E muitas vezes nós conhecemos a Deus, nós ouvimos a palavra do Senhor, estamos na igreja, participamos da igreja, mas não entregamos aquilo que é o melhor que Deus quer. Vamos ver se eu me faço entender. Muitas vezes nós entregamos o nosso tempo, o nosso dom, o nosso talento, né? Mas o que realmente nós devemos entregar, nós não entregamos, que é a nossa vida ao Senhor. Então aqui a gente pega Caim. Caim tinha a mesma vida que Abel. Os pais contaram as mesmas histórias, eles conheciam o mesmo Deus. Só que, diferente de Abel, Caim, ele só entregava aquilo que estava fácil para ele. Sendo que Abel, acredito que Abel tinha uma vida com Deus. Nós vemos isso, por que eu estou falando isso? Porque quando Abel foi oferecer o seu sacrifício ao Senhor, a Bíblia diz que ele pegou a primícia das suas ovelhas e também gordura. E eu entendo que a oferta que Abel ia oferecer ao Senhor era a ovelha. E por que ele levou gordura? Porque ele entendia que para Deus o sacrifício tinha que ser derramado sangue para perdão dos pecados. E aí você fala, mas e o sacrifício de Caim? Por que Deus não recebeu? Se nós vamos ver lá em Levíticos, a Bíblia diz que também tem o sacrifício de cereais. Só que tinha que ser acompanhado de óleo. Amém? E aí eu falo, Caim, ele fez uma obrigação de oferecer o sacrifício ao Senhor, uma oferta ao Senhor. Mas Abel não, Abel vivia o Senhor. Tanto é que ele trouxe o seu sacrifício e também a gordura. Porque o irmão não levou gordura. Então acredito que ele ali, bom, a gente vai cultuar ao Senhor, eu vou levar a minha oferta e a gordura, e ali nós vamos sacrificar ao Senhor. Nós vamos ofertar, nós vamos entregar o nosso culto ao Senhor. E o Senhor vai receber. Eu acredito que Abel já estava ansioso para chegar esse dia. Ele já estava preparando, eu vou preparar minha melhor ovelha, vou preparar tudo aqui, vou deixar tudo pronto. Caim talvez também, mas não com o mesmo interesse. E muitas vezes nós viemos na igreja, nós viemos entregar o nosso culto ao Senhor. E o nosso culto ao Senhor não pode ser de qualquer jeito, ou de qualquer maneira, ou daquilo que sobra. Pode ser até o seu melhor, mas ainda não é o suficiente. Às vezes nós chegamos na igreja, Deus não falou comigo hoje, nosso louvor estava horrível, eu não senti a presença. Amados, nós viemos aqui para cultuar ao Senhor. Amém? Nós não viemos aqui para receber, nós viemos aqui para entregar. Nós viemos aqui para cultuar ao Senhor. E como você tem vindo cultuar ao Senhor? Qual que é a sua
ansiedade de estar na casa do Senhor, de estar cultuando ao Senhor? Como que é que você está ansiando estar na presença do Pai? Né? Eu acredito que Abel estava desesperado. Bom, vai chegar o dia, eu vou ofertar, Deus vai falar comigo, eu vou ver Deus, eu vou ouvir a voz do Senhor. E Caim talvez estava esperando algo diferente. Às vezes o coração dele não estava naquilo. E mais para frente nós vamos ver que realmente não estava. A oferta ele tinha, mas o coração não estava. E muitas vezes o pastor cobra a gente tem que estar em comunhão, tem que estar junto. Você tem que cuidar do seu irmão. Mas se realmente nós conhecemos o Deus que nós servimos, se realmente nós cultuamos verdadeiramente o Deus que nós servimos, não seria necessário o pastor estar cobrando isso, porque isso já estaria saindo de nós. Amém? Porque nós temos uma vida de comunhão com o Senhor, assim como Abel tinha. E aqui nós vemos aqui que Caim era o primogênito de Adão e Eva, e ele sabia o Deus que ele estava servindo. Amém? Ele cresceu sabendo de quem era Deus, e ele conhecia Deus. E na igreja nós temos homens e mulheres que conhecem o Senhor, sabem da Bíblia, vêm na igreja, tomam a ceia, mas na hora que vai cultuar o Senhor, cultua de qualquer jeito. E aí eu, até na reunião, eu até comentei isso. Acho que foi na reunião que eu comentei isso daqui. Que... Não lembro se foi na reunião. Eu falei que tem dia que eu e a minha esposa, né, a digníssima primeira-dama Léa Cristina, a gente às vezes briga, né? Não sei, algum casal aqui briga. Eu e minha esposa briga de vez em quando. E às vezes é dia de culto. E aí você vem aqui para o altar empurrado, né? Mas aí eu entendi que a minha vida independe de situações, a minha adoração independe de situações. Amém? Então nós temos que estar na casa do Senhor, nós temos que cultuar o nosso Deus em primeiro lugar, independente de qualquer situação. Amém? Então às vezes a gente briga com o nosso cônjuge, não vou na igreja hoje. Então a culpa a gente acaba jogando para Deus. Meu time perdeu, não vou para a igreja. Estou com o meu filho no hospital, não vou para a igreja. Amados, não tem lugar melhor do que estar nos pés do Senhor. Quando você entrega seu filho ao Senhor, ele pode estar no hospital. Domingo nós tivemos uma situação assim. Nós estávamos aqui adorando ao Senhor, o Nicolas passando mal lá no fundo da igreja, né? Com febre alta e tal. E ele depois falou para a mãe dele que estava com tontura. Nós estávamos orando por ele. Fomos levar no hospital? Fomos. Não fomos ser imprudentes. Mas entregamos na mão do Senhor. Então muitas vezes nós deixamos de servir ao Senhor, ou não cultuamos a Deus como Ele deve ser cultuado, adorado, servido, por causa de situações, como Caim aqui. Vamos ver aqui. Versículo 2. E ela também teve Abel, o irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador de terra. E no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim, e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. Por que ele ficou irado? Porque ele já não estava bem.
ou ele seguiu a mesma vertente do pai dele. Quando Deus chegou no jardim do Éden, Adão onde estava? Depois que Adão pecou, Adão se escondeu. E na hora que Deus perguntou: Adão, onde estás? O que Adão fez? A mulher que tu me destes. E aqui, Caim, em vez de... E Deus pergunta para ele: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Deus olhou, Deus perguntou: se tu fazes o bem, não serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Deus deu um conselho a Caim ali. E muitas vezes no nosso achismo, no nosso entender, nós achamos que Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus vê o teu coração. E Deus já viu que eles não estavam bem. E deu um alerta para ele. Amém? Só que após Deus, o próprio Deus falar com Caim, Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel e matou o seu irmão. Então muitas vezes nós estamos na igreja, nós vivemos na igreja, ouvimos falar de Deus, amém? Só que quando nós erramos, em vez de nos prostrarmos ao Senhor, em vez de nós nos arrependermos ao Senhor, em vez de nós entregarmos: Deus, eu errei, eu pequei contra ti. Não, nós nos afastamos do Senhor. E Deus falou, Deus se preocupou com ele. Se você der lugar ao pecado, ele vai te dominar. Mas você que deve governar sobre ele. Amém? E infelizmente, Caim se entregou. Quanto de nós hoje, nós estamos na igreja, mas nós não conseguimos cultuar ao Senhor, porque nós estamos nos nossos achismos. Porque o pastor vai fazer 40 dias de oração? Porque foi cantar aquele louvor? Porque aquele irmão está pregando? Porque aquele irmão não era para estar ali? A gente chega no culto, em vez de nós cultuarmos ao Senhor, nós ficamos reparando na roupa do nosso irmão, ou do jeito de falar do nosso irmão, do jeito de andar. E muitas vezes nós não estamos bem e acabamos matando aquele que está bem. Abel estava bem, Abel estava com o Senhor, Abel estava lá, preocupado com o irmão. Tanto é que quando Caim chamou ele, ele foi. Então muitas vezes nós estamos na igreja, conhecemos a Deus, e na hora de entregar o nosso culto nós falhamos. E aqui nós vemos aquele que estão bem, que estão buscando, em vez de nós darmos um empurrão: vai lá, Deus te abençoe, meu irmão. A gente vai lá e mata. Mas como que eu faço isso? E o pastor pregou esses dias a respeito disso, de cuidar do irmão, de estar junto. Irmãos, nós precisamos estar juntos, nós precisamos vencer juntos. Aqui sozinhos nós somos falhos, nós somos pecadores, mas a igreja unida, a igreja é forte. Amém? E logo após, no versículo 9...
no versículo 9, o Senhor disse a Caim: onde está o teu irmão? Irmãos, imagina Deus chegar para você hoje, e perguntar: ô Rafael, cadê aquele irmão que não foi na igreja hoje? E às vezes Deus pergunta para mim porque eu fui o causador da morte do irmão que não está aqui hoje. Aí nós queremos se fazer desentendido. Versículo 9: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ele se fez de desentendido. Irmão, mas você é o guardador do seu irmão. Além do mais, Caim era o irmão mais velho, é ele que tinha que cuidar de Abel. Você tem que cuidar do teu irmão. Amém? E ele disse: eu não sei, sou eu o guardador. Olha a petulância dele para falar com Deus. Sou eu o guardador do meu irmão? A resposta é simples: sim, você é. Você é aquele que tem que cuidar do teu irmão. Essas cadeiras estão vazias hoje, às vezes é por falta de vontade, mas às vezes é a falta do irmão. É aquele irmão que está fazendo falta. E você é responsável por ele. Nós somos responsáveis por ele. Mas tem um lado e tem o outro lado da moeda. Se ele não quer, problema é dele. Amém? Você falou, você buscou, você orou, você jejuou, você está lá: irmão, estou aqui, vamos. O irmão não quer, é problema dele. Mas você tem que fazer sua parte. Amém? E ele disse: o que tu fizestes? Deus já sabia. A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E aí, Deus tem falado esses dias, né? Do teu próximo, do teu parente. Irmãos, o sangue dele está clamando lá, precisando de você. Aleluia. Tem mais uns minutinhos. E mesmo assim, depois de Caim ter feito tudo isso, Deus o amaldiçoou. Amém? Deus tirou ele da terra onde ele estava e falou: você vai ser um andarilho, você vai ser um errante. Em algumas traduções você vai ser um vagabundo. Depois vocês procuram o que quer dizer vagabundo no literal. Na Bíblia está escrito isso. E mesmo assim Deus teve compaixão dele. Deus colocou uma marca sobre ele, porque ele entendeu que ele errou, mas não assumiu a culpa. Mas ele entendeu que as pessoas iam querer matar ele por causa do que ele fez com o irmão. Irmãos, estou falando isso, mas essa história passou vários anos. Amém? Então a história passou vários anos. E ele estava com medo de ser assassinado por causa do que ele fez. Então Deus colocou uma marca sobre ele. E se alguém matasse ele, Deus fala que ia ser vingado 7 vezes mais. Está na Bíblia. E o Senhor disse, verso 15: portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. Gênesis 4:15. Amém? Então Deus ainda
guardou Caim. Deus ainda guardou Caim. E nós vemos aqui que Caim saiu da terra, de onde ele estava, e ali ele conheceu uma mulher, ele teve filhos. E modéstia à parte aqui, filhos super inteligentes. Teve músicos, teve criadores de... Ele criou a pecuária. Um dos filhos dele começou a tomar conta de animais, de gado. Outros começou a fazer tendas. Uns era especialidade em trabalhar com ferragem. O outro era tocador de harpa. Um dos criadores de harpa, de órgão. Filhos super inteligentes, porém ímpios. E teve um filho que chamava Lameque. E esse filho teve 2 esposas, contradizendo já a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele chega para suas esposas e fala: eu matei um jovem e matei um senhor. Amém? E aí ele fala para suas esposas: se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7 será vingado. E aí nós achamos que a história termina aqui, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então nós temos Caim, que pecou, errou, e a sua descendência estava trazendo maldição continuando a trazer maldição, estava longe da presença do Senhor, homens inteligentes, homens com intelectos acima, mas porém ímpios. Só que Deus não ia deixar a história terminar assim. No próximo versículo aqui, versículo 25 do capítulo 4, disse assim: e Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. Porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então começaram a invocar o nome do Senhor. Através de uma morte, Deus trouxe toda essa história. O homem achou que ia ficar por isso mesmo, mas Deus deu a Eva Sete, e Sete gerou um filho chamado Enos. E esse Enos invocou o nome do Senhor novamente. Amém? Então, a história que você está vivendo hoje, pode ser que o mundo que está escrevendo, e você não está percebendo. Mas eu peço que hoje, no nosso culto ao Senhor, nós venhamos entregar totalmente a nossa vida ao Senhor, porque nós dependemos dEle. E na história, que todo mundo achou que ia ter um fim diferente, Deus trouxe Sete, Sete gerou Eno, e Eno começou a invocar o nome do Senhor novamente. E dessa geração aqui, chegou Noé, depois passou por Abraão, Isaac, Jacó. Conhece esses homens da Bíblia? Saíram de Sete, até chegar a Jesus. Amém? Eu queria que o Lin colocasse um vídeo para nós encerrarmos. Não deu certo? Então depois eu vou passar um link no grupo da igreja. Aí vocês vão ter que ver lá. Então vamos nos colocar de pé.
E aí eu queria trazer o mais interessante nesse momento. Alguém lembra aqui quando que eu falei que Lameque, ele falou que a vingança ia vir 70 vezes 7? E através de 7, que gerou Enos, e Enos novamente começou a invocar o nome do Senhor, e da geração dele veio vários profetas, vários patriarcas, até chegar em Jesus. Em Mateus 18, aleluia. Em Mateus 18, diz assim, verso 15, Jesus quebrando toda a maldição. Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele recusar considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele negar também ouvir a igreja, trata como pagão ou publicano. Com toda certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Uma vez concordarem na terra, qualquer assunto será concordado no céu. Aí no verso 21. Quando Caim 7 vezes por causa de vingança, Lameque por causa de vingança 70 vezes 7, e aí chega Pedro e pergunta. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes, se meu irmão pecar contra mim, que eu tenha que de perdoá-lo? Até 7 vezes? Então nós estamos a igreja hoje aqui, nós viemos cultuar ao Senhor, e o nosso irmão não está aqui. Até quantas vezes, se ele pecar contra mim, eu tenho que perdoá-lo? Pedro pergunta: 7 vezes? E Jesus respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Então Lameque, por causa da vingança, ele ia vingar 70 vezes 7. Mas Jesus, por causa do perdão, você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Mas Rafa, irmãos, nós temos que perdoar o nosso irmão. Por causa da vingança, 70 vezes 7. Esquece, acabou isso daí. Jesus trouxe, você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Você tem que perdoar. Não interessa o que você acha. Tem que perdoar. Às vezes seu irmão não está aqui, o meu irmão não está aqui, por causa de coisa boba. E aí chegamos a cultuar ao Senhor. Amém? Então hoje eu quis trazer esse resumo. Tinha muita coisa para falar, mas resumindo, o diabo ele tenta de todas as formas, desde do seu culto ao Senhor, desde a forma de você adorar o Senhor, ele vai tentar te atrapalhar, ele vai tentar te impedir, mas você tem que dar o seu melhor, e o seu melhor é a sua vida ao Senhor.
Então, quando você vir cultuar ao Senhor, você tem que entregar a sua vida a Ele. Adora Ele. Não interessa quem está do seu lado, não interessa quem está aqui, mas você tem que servi-lo a Ele com o seu melhor, com a sua vida, com a sua adoração, com o seu corpo, com a sua mente. Amém? Abel, ele fez isso. E tanto é que ele foi citado. Tem como colocar aqui? Hebreus 11:4. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim, porque ele já vivia isso. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou as suas ofertas. E apesar de estar morto, o seu testemunho de fé ainda é eloquente. Amém? Apesar de ele estar morto, ainda o testemunho de fé dele ainda é eloquente. Porque ele cultuou o Senhor, ele ofereceu o melhor para o Senhor. Amém? O melhor, a vida dele ao Senhor. Não foi só no culto, foi a vida dele, o dia a dia dele. Ele ofereceu ao Senhor. E quando você vier no culto, ofereça o seu melhor. Na sua casa, ofereça o seu melhor. No teu trabalho, ofereça o teu melhor. Amém? Para que quando chegarmos aqui, se eu pecar contra você, você é obrigado, viu? A me perdoar 70 vezes 7. Para que juntos, quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, nós viemos estar de mão dadas com o Pai. Amém? Vamos orar ao Senhor.